Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre o ISS. Pessoal, nessa aula a gente vai começar a tratar sobre o aspecto material da hipótese de incidência. Então a gente vai começar aqui a estudar efetivamente o ISS. A gente vai estudar todos os elementos que estruturam o ISS, né? Os elementos aí da norma tributária de incidência, ou da regra matriz de incidência tributária, ou como eu gosto de falar, né, a anatomia. Vamos começar a estudar a anatomia jurídica do ISS. A gente teve já uma aula, está aí disponibilizado para vocês na plataforma aí do nosso curso, sobre os elementos que estruturam uma lei instituidora de um tributo, de qualquer tributo, né? E aí a gente tem lá o antecedente normativo, o consequente normativo, esses nomes aí, tudo eu explico direitinho lá e eu desmistifico, traduzo para vocês, saio do juridiquês e entro na linguagem do povo, né? Trago aí, não na linguagem do povo, mas uma linguagem mais simples, para vocês entenderem essas expressões. Então, a gente vai começar, obviamente, com o estudo da hipótese de incidência, né, do antecedente normativo. E a gente sabe, né, tudo isso eu expliquei lá nessa aula que eu comentei com vocês, que o antecedente normativo é nada mais, nada menos que a hipótese de incidência. E a gente vai estudar todos os três aspectos que estruturam a hipótese de incidência. E a gente vai começar a estudar o aspecto material, que é o núcleo da hipótese de incidência, né? Ela vai dizer qual é a situação que vai fazer surgir a obrigação de pagar o ISS. O que uma pessoa tem que fazer no mundo real, né, no mundo concreto, para que surja uma obrigação tributária que tenha como conteúdo o pagamento do ISS para um determinado município. Então vamos lá, pessoal. Como qualquer estudo de qualquer tributo, a gente começa pelo topo da pirâmide normativa, né? Da pirâmide do nosso ordenamento jurídico, né? Que é a Constituição Federal. Lembra? Teve uma aula aí no nosso curso que eu falei para vocês como que estrutura a legislação tributária. E eu expliquei que lá começa tudo com a Constituição. Toda a nossa legislação tributária, no final das contas, extraem o seu fundamento de validade em algum dispositivo da Constituição. E o ISS não podia ser diferente. A gente vai ter que estudar um dispositivo da Constituição Federal. Isso com qualquer tributo, não é somente com os impostos, não. Com as taxas, contribuição de melhoria, as contribuições especiais. Todos esses tributos, todas essas espécies tributárias têm um dispositivo na Constituição. Então a gente sempre vai começar o nosso estudo lá na Constituição Federal, depois a gente vai passar para as leis complementares aí de normas gerais, que no caso do ISS é a Lei Complementar 116. Então a gente vai começar na Constituição Federal. Vamos aqui por slide? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Então, olha aí, pessoal. A gente vai começar aí, como eu coloquei, deixa eu liberar aqui. Opa! Deixa eu liberar aqui a caneta. Então, olha aí, como eu falei, né? Aspecto material aqui da hipótese de incidência. A gente vai começar a estudar o conceito de serviço, mas vamos com calma. Pessoal, esse artigo aqui a gente vai estudar muito ele, hein? A gente vai estudar muito esse artigo, o artigo 156. Eu gosto de falar que é o habitat natural dos impostos municipais, é o artigo 156. Então, lá nesse artigo da Constituição, vai ter 3 incisos. É importante eu já colocar para vocês como que estrutura esse artigo, porque vocês têm que ter de cabeça esse artigo, o artigo 156. O artigo 156 ele tem 3 incisos e 3 parágrafos. Então, cada inciso é para um imposto. A gente sabe que são 3 impostos aí de competência dos municípios. O inciso 1 é o ISS? Não é o ISS, o inciso 1. O inciso 1 é o IPTU, o inciso 2 é o ITBI e o inciso 3 é o ISS. E aí a gente vai ter o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. O parágrafo 1º segue a mesma ordem lá dos incisos. O parágrafo 1º vai ser o
Vai tratar sobre o IPTU, vai tratar de algumas características aí do IPTU, vai falar de alíquota, de progressividade. Então, tudo isso a gente vai discutir nas aulas lá específicas do IPTU. E aí o parágrafo primeiro é IPTU, parágrafo segundo, ITBI. Vai falar de imunidade do ITBI, vai falar ali do critério para definir, né, o município no qual você vai ter que pagar o ITBI. E o parágrafo terceiro, né, vai tratar aí do ISS, vai ali colocar quais são alguns temas que devem ser tratados por lei complementar. Né? Esse parágrafo terceiro aí a gente vai esmiuçar ele, né, nas nossas próximas aulas. Então essa é a estrutura normativa do artigo 156. Agora você conhece a casa, né, o habitat dos impostos municipais. Ele tem 3 incisos e 3 parágrafos. E agora a gente vai estudar o inciso terceiro. O inciso terceiro, ele se refere ao ISS. Então vamos voltar aqui para o slide. Então olha aí. O artigo 156, ele fala, olha, compete aos municípios. Então, compete aos municípios. Então, o que ele está dizendo? Olha, município, você é competente para instituir o ISS. Então, você vai ter que editar uma lei instituindo aí o ISS, e essa lei aí vai ter todos esses elementos estruturantes que a gente já estudou em aula própria. Então, esse artigo 156, ele direciona um comando para os municípios, autorizando, olha, vocês podem instituir, vocês podem cobrar esses impostos. E aí, o inciso 3, né? O inciso 3, ele vai... O inciso 3, ele vai tratar aí do ISS. Ele fala, compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Então, pessoal, a gente vai estudar primeiro essa expressão aqui. A gente vai levar algumas aulas para estudar o que é serviço. E isso é fundamental. A gente está estudando o ISS, e o ISS é o imposto sobre serviços. Tá aí, né? O município é competente para instituir impostos sobre serviço. Mas a questão é, o que é serviço? A gente vai passar algumas aulas estudando aí o que é serviço, como que os tribunais superiores, especificamente o STF, né? Porque isso é uma matéria constitucional, né? A gente está se referindo aí a um dispositivo constitucional que utiliza a expressão serviços para dizer para o município, olha, você pode instituir um imposto que incida sobre serviço. Mas a gente tem que entender o que é serviço. Como também é importante quando a gente vai estudar o ICMS, a gente precisa entender o que é mercadoria. A gente vai estudar, por exemplo, o imposto de renda, a gente vai ter que entender o que é renda. A gente vai estudar o IPI, a gente tem que entender o que é produto industrializado, vai estudar o IPTU, a gente tem que entender o que é propriedade, o que é bem imóvel, né? Porque o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade de um bem imóvel, localizado em zona urbana. O que é zona urbana? ITBI, nossa, ITBI é o imposto sobre transmissão intervivos a título oneroso de bens imóveis e direitos reais sobre esses bens imóveis. Nossa, aí tá cheio. O que é transmissão? O que é, novamente, um bem imóvel? Ainda ele fala, bem imóvel por natureza ou acessão física. O que é um bem imóvel por natureza ou por acessão física? Então perceba que toda vez que a gente vai estudar aí um imposto ou qualquer outro tributo, a gente vai ter que estudar o significado desses termos. E aqui, no estudo do ISS, não podia ser diferente. A gente tem que estudar o significado da expressão serviços. O que é serviços? E aqui, pessoal, basicamente, a gente tem 2 tipos de conceitos de serviço, de definições sobre o que é serviço. Porque aqui a pergunta que a gente tem que fazer é o que é serviço? E a gente tem, como eu falei, a gente tem 2 tipos de conceitos. O conceito econômico e o conceito jurídico. E eu vou dar aqui
uma explicação, né, uma explicação um pouco mais introdutória do que seja esse conceito econômico e também do que seja esse conceito jurídico de serviço. E aí depois a gente vai entrar numa linha do tempo e eu vou passar para vocês, de forma bem breve, uma perspectiva histórica de como que esses conceitos foram sendo utilizados pelos tribunais superiores, especificamente aí o Supremo Tribunal Federal. Então, o conceito econômico é fácil, né, pessoal? É um conceito que a economia utiliza. E alguns entendem que isso foi juridicizado, foi introduzido aí no nosso ordenamento jurídico, né? Então, o conceito de serviço utilizado pelo legislador constituinte originário, né, aquele que editou a Constituição, foi um conceito econômico aí de serviço, porque a economia já se utiliza, né, dessa expressão serviço, né, divide aí a economia em setor primário, secundário, setor de serviços, né? Então, a economia já tem um conceito próprio de serviço. E qual é esse conceito? É um conceito, pessoal, que é um conceito por exclusão. A economia não tem uma definição do que seja serviço. Na verdade, ela define serviço de forma residual. Exatamente, de forma residual. Então, ela tem lá o setor de produção, de comercialização de bens materiais, coisas que dá para pegar, né, que tem substância física, tangível, e tudo, né, tudo que não é produção, comercialização de bens materiais é serviço. Né? Inclusive, o IBGE ele apura o PIB de serviços também de forma residual. Eu tenho o PIB, né, nacional, PIB total. E como que eu apuro o PIB de serviços? Eu apuro o PIB da economia real, que a gente fala, né, do setor aí de comercialização, produção de bens materiais. E o PIB de serviços O PIB de serviços é exatamente a diferença. A diferença, eu pego o PIB total, subtraio o PIB da economia real, eu chego no PIB de serviços. Então perceba que na economia serviços é algo residual. É tudo que não se encaixa nessa ideia de produção e comercialização de bens materiais. Por isso que na economia, né, por meio do conceito econômico de serviço, serviço tem relação com algo imaterial, algo intangível. Né? Então, tem a ver com algum benefício, com alguma utilidade que uma determinada atividade gera para um terceiro, que a gente denomina de tomador. Mas a gente vai depois estudar de forma mais detalhada os elementos aí de uma prestação de serviço, né? De um contrato de prestação de serviço. A gente vai ter aula própria sobre isso. Então esse é o conceito econômico, é um conceito obviamente mais abrangente. E aí a gente tem um conceito jurídico, como o próprio nome tá nos remetendo, é um conceito que a gente extrai do nosso sistema jurídico. E aí, pessoal, da onde que a gente extrai isso? De qual lei, de qual norma? Aí tem um dispositivo, né, que quando a gente estuda direito tributário, tem lá no artigo 110 do CTN que ele fala o seguinte, olha, no direito tributário funciona assim. Quando a Constituição Federal se utiliza de alguma expressão, é uma expressão que se refere a um conceito típico do direito privado, o que é? O direito privado conceitua, ele regula. O intérprete aí, o aplicador do direito que está estudando, tá aplicando aí as normas do direito tributário, quando ele olhar para a Constituição, em um artigo da Constituição que trate sobre competência tributária e nesse artigo o legislador constituinte originário se utiliza de alguma expressão que é regulada lá pelo direito privado, pelo direito civil, pelo direito empresarial, pelo direito do consumidor, o aplicador do direito tem que sair do mundo tributário e ir para o mundo do direito privado. Muitas das vezes isso é ir para o Código Civil. Então, no caso, né, os defensores aí do conceito jurídico de serviço falam,
Olha, a gente tem que ir lá pro Código Civil, né? Lá no Código Civil há uma série de dispositivos que vai tratar sobre o contrato de prestação de serviço. Aquela parte lá do Código Civil vai tratar dos contratos em espécie. E tem lá alguns dispositivos que vão tratar sobre o contrato de prestação de serviço. E ali vai ter a definição de serviço. Porque se eu estou tratando, se eu estou regulando, se eu estou disciplinando o contrato de prestação de serviço, de uma certa forma, mesmo que implicitamente, eu estou definindo o que é serviço. E aí, eu vou lá, vou estudar esses dispositivos e vou extrair um conceito de serviço. E esse conceito é o conceito jurídico de serviço, porque eu estou extraindo do próprio sistema jurídico, lá do Código Civil, lá do direito privado. E aí eu extraio esse conceito e volto para o direito tributário, né? Aqui para eu entender o que é serviço, e isso vai ser importante para eu entender quais atividades vão se enquadrar nesse conceito e, por conseguinte, vão poder ser tributados por esse imposto de competência municipal. Mas o que é esse conceito jurídico de serviço? Aqui é fundamental vocês entenderem que, para o conceito jurídico de serviço, o serviço é uma obrigação de fazer. Vocês que acabam estudando, pelo menos de uma forma mais superficial, básica, pelo menos o pessoal da área fiscal, né? O pessoal da área jurídica estuda isso de forma muito mais aprofundada. A clássica dicotomia lá no estudo dos direitos das obrigações, a obrigação de dar, obrigação de fazer, e aí tem a obrigação de não fazer. Mas aqui o que interessa é a dicotomia, obrigação de dar e obrigação de fazer. Obrigação de dar é quando eu tenho que dar a alguma coisa. Eu pego ali um objeto e vou entregar um bem móvel, um bem imóvel, eu tenho que entregar ali para uma pessoa. Esse é o conteúdo. Essa é a prestação que eu tenho que cumprir numa obrigação de dar. A obrigação de dar é muito próximo aí ao fato gerador do ICMS, do IPI, em que eu tenho que dar alguma coisa. Eu tenho que vender alguma coisa, eu preciso dar alguma coisa, e isso se associa à ideia do fato gerador do ICMS. Já no caso do ISS, se aproxima bastante no caso de uma obrigação de fazer. Serviço seria um fazer humano em benefício de um terceiro, que a gente denomina de tomador de serviço. Então, pessoal, essa é a ideia, o conceito jurídico de serviço, associado, vinculado a essa ideia de obrigação de fazer. O que é importante aqui, eu quero já colocar para vocês. Mas professor, por que você está falando isso, né? Por que você está falando isso? Esses dois conceitos, o conceito econômico e o conceito jurídico de serviço. Por quê? Porque eu quero discutir com vocês a implicação, a principal implicação de eu utilizar um ou outro conceito. Então vamos lá. Principal implicação é em relação à locação de bens móveis, a locação de um equipamento, por exemplo. Então, se eu adoto o conceito econômico de serviço, locação de bens móveis é serviço. Como assim? Para a economia, locação de forma geral é serviço. Por quê? Porque para a economia, locação, independentemente do bem, não se enquadra na atividade de produção e comercialização de bens materiais. Então, se não se enquadra nesses dois tipos de atividade, nesse grupo de atividades, então é serviço. Lembra que eu falei que na economia serviço é conceituado por exclusão, de forma residual? Então, na economia, locação de bens móveis, locação de qualquer equipamento, locação, por exemplo, de um veículo, é considerado serviço. Tá aí havendo uma prestação de serviço. Então, pessoal, quando a gente adota o conceito econômico de serviço, ou o momento histórico em que o Supremo adotou ou adotava o conceito econômico de serviço, locação de bens móveis era tributado pelo ISS. Era tributado pelo ISS. Só que em algum momento o STF mudou de ideia, falou não, agora o correto é que serviço
Serviço não é essa ideia aí da economia, uma ideia mais ampla. Não, serviço é aquela ideia que a gente extrai lá do direito privado. Serviço traz a ideia, se vincula a uma noção de obrigação de fazer. Então aí muda um pouco a história. A gente tem um conceito mais restritivo de serviço. E aí, pessoal, nessa perspectiva, a partir do momento que a gente passa a adotar o conceito jurídico de serviço, locação de bens móveis não se enquadra na ideia de obrigação de fazer. Locação de bens móveis se aproxima muito mais da ideia, né, de obrigação de dar. Então, né, tomando como perspectiva o conceito jurídico de serviço, locação de bens móveis deixa de ser tratado como serviço. Se ele deixa de ser tratado como serviço, pronto, ele deixa de ser tributado pelo ISS. E é isso que é importante. É isso que é importante, né, para a gente entender a evolução do conceito de serviço no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Né? Eu coloquei aqui para vocês. Então, olha aí, conceito econômico, residual, por exclusão, e o conceito jurídico vinculado à obrigação de fazer. E aí, pessoal, eu coloquei uma linha do tempo aqui. E aí a gente tem que, pelo menos agora, nesse primeiro momento, definir dois marcos temporais. A 1965 e o ano de 2000. 1965 foi o ano em que o ISS foi incluído no nosso ordenamento jurídico tributário. Foi uma emenda constitucional, número 18, que foi a grande reforma tributária que a gente teve até hoje, né? Foi no meio aí de uma ditadura militar. E realmente é um tema que toda vez que se tenta fazer uma reforma tributária, pelo menos uma reforma tributária de verdade, estrutural, esbarra aí nos diversos interesses políticos, econômicos, e realmente é bastante difícil. Só se conseguiu fazer uma reforma tributária de verdade no Brasil no meio de uma ditadura militar. É muito difícil mesmo, num ambiente democrático, acomodar todos os interesses dos entes, dos diversos setores, né? Então, aqui em 1965, a gente teve talvez única grande reforma tributária, e aí houve aqui a criação do ICM, a criação aqui se eu não me engano, do IPI, e houve o surgimento aqui do ISS. Né? Então o ISS surgiu aqui, foi incluído no nosso ordenamento jurídico tributário em 1965, foi uma emenda constitucional à Constituição de 1946, mas o ISS ele continua nas outras constituições federais. E aí a gente tem aqui o ano de 2000, né? Por que é importante esses dois momentos? Pessoal, primeiro momento, óbvio, né? O momento em que o ISS foi criado. E aí o ISS foi criado ali pela emenda constitucional 18, de 65, e aí logo em seguida veio o CTN, né, em 1966, e o CTN foi a primeira lei de normas gerais aí do ISS. Tinha ali, acho que 2 artigos, o artigo 70, 71, 71, 72, que depois foi revogado por um decreto-lei, né, o decreto-lei 406 de 68, depois a gente vai falar um pouco mais desse decreto-lei, que posteriormente foi revogado pela Lei Complementar 116 de 2003. Mas o que é importante? O importante é, de 65 ao ano 2000, então de 65 ao ano 2000, então vários anos, várias décadas, o conceito de serviço utilizado foi o conceito econômico. Né? Então até o ano de 2000, o STF entendia que serviço é aquele advindo da economia. Então, por muito tempo, locação de bens móveis foi tratado como serviço. Inclusive, lá no CTN, nos primeiros artigos ali que regulavam o ISS, locação de bens móveis foi incluído na lista, foi incluído no rol dos serviços que eram tributados pelo ISS. E aí veio o Decreto-Lei 406 de 68, a nossa primeira grande lista de serviço. Depois eu vou explicar para vocês o que é essa lista, qual é a função da lista de serviço. Todas as listas de serviço que a gente teve até a Lei Complementar 116, todas tinham lá locação de bens móveis como uma atividade tributada pelo ISS. Então, até o ano de 2000,
o Supremo e todas as normas complementares aí de normas gerais do ISS, todas previam a incidência do ISS na atividade de locação de bens móveis. Isso significa que desde sempre se utilizou o conceito econômico de serviço. Só que no ano de 2000, aí eu coloquei aqui para vocês esse recurso, o número do recurso extraordinário, o número da decisão do Supremo, o recurso extraordinário 116.121, se eu não me engano, é de São Paulo. Não tenho certeza, eu não coloquei aqui para vocês. Então, no ano de 2000, o STF, por meio dessa decisão aqui, desse recurso extraordinário, ele é paradigmático, ele é importantíssimo, houve uma mudança de entendimento. Então, até então, o STF decidia de que locação de bens móveis é serviço e, obviamente, é tributado pelo ISS. Só que a partir de 2000, o STF muda. Ele passa a adotar um outro conceito de serviço, o conceito jurídico de serviço. E aí, a partir de então, o STF vem adotando e vinculando a ideia de serviço, o conceito de serviço, aí com a noção de obrigação de fazer. E aí, com isso, a implicação dessa mudança é que locação de bens móveis deixou de ser serviço. Então, até 2000, locação de bens móveis, locação de qualquer equipamento, era tratada como serviço. A partir de 2000, deixou de ser tratada como serviço porque o STF passou a adotar um outro conceito para serviço, passou a adotar o conceito jurídico de serviço vinculado à ideia de obrigação de fazer. E isso culminou com a edição de uma súmula vinculante, a súmula vinculante 31, a gente vai ter uma aula específica para estudar essa súmula vinculante de número 31. E aí, pessoal, o que aconteceu? Então veja, no ano de 2000 essa decisão do Supremo. E aí em 2003 veio a Lei Complementar 116, porque até então, no ano de 2000, a gente não tinha a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 é a lei complementar que traça as normas gerais do ISS atualmente. Ela não existia lá em 2000. No ano de 2000, o que a gente tinha era um Decreto-Lei 406 de 1968. Ele que definia quais eram os serviços tributados pelo ISS. E nesse Decreto-Lei, na lista de serviço anexa a esse Decreto-Lei, tinha lá a locação de bens móveis. E aí, esse subitem, o subitem da lista do Decreto-Lei 406 foi declarado inconstitucional. A STF falou, olha, essa atividade não pode estar aí nessa lista porque ela não é serviço. Se não é serviço, não pode ser tributada pelo ISS. E aí, quando foi sancionada, promulgada aí pelo presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, ele vetou o subitem, porque na Lei Complementar 116, pessoal, na sua lista de serviços, tinha lá, no subitem 3.01, tinha lá locação de bens móveis. Então, estava lá como uma atividade tributável pelo ISS. Só que aí já tinha a decisão do Supremo, a decisão de 2000, quando essa lei foi sancionada, o presidente vetou, e uma das justificativas do veto já tem uma decisão do Supremo considerando inconstitucional a incidência do ISS na atividade de locação de bens móveis. Ok? Então, no ano de 2000, o STF mudou, passou a adotar o conceito jurídico de serviço. Em 2003, veio a Lei Complementar 116, já sem essa atividade como atividade tributada pelo ISS, e culminou com a edição de uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 31. E aí, pessoal, se a gente for aqui pegar, um outro momento foi que o STF, aqui em 2016, ele sinalizou, por meio dessa decisão aqui, que a gente vai ter uma aula própria, detalhando um pouco essa decisão, esse recurso extraordinário 651.703, que trata especificamente da incidência do ISS na atividade de planos de saúde. Só que aí, como pano de fundo dessa decisão, se discutiu a questão do conceito de serviço. E aí o STF, por meio do seu relator ali, o ministro Luiz Fux, ele sinalizou uma mudança, uma tendência de mudança do conceito de serviço.
né? Ali se sinalizou, depois dessa sinalização não se consolidou, mas aí o STF está se utilizando hoje de um conceito distinto de serviço. Mas ele não abandonou totalmente a ideia de obrigação de fazer. Mas aqui em 2016, com essa decisão, ele sinalizou a abandonar o conceito de serviço como conceito, como vinculado à ideia de obrigação de fazer. Então, ele ia abandonar, né, o conceito jurídico e voltar ao conceito econômico mais amplo e tal, né? Inclusive, se discutiu à época, se o STF iria cancelar a súmula vinculante número 31, mas isso não se confirmou, ok? Então, aqui houve uma tendência, uma sinalização pelo Supremo Tribunal Federal de mudança do conceito de serviço, porque o Supremo ele começou a verificar e a sentir as implicações da adoção desse conceito jurídico de serviço mais restritivo. E uma das implicações muitas das atividades ali previstas na lista de serviço teriam que ser declaradas inconstitucionais, porque não se enquadrariam perfeitamente nessa ideia de obrigação de fazer. Então aí o Supremo ia ter que restringir muito o campo de incidência do ISS, e isso ia prejudicar demais a arrecadação aí de muitos municípios. Então, obviamente, o STF, vendo essas consequências da adoção pura do conceito jurídico de serviço, né, da ideia ali de obrigação de fazer, ele teria, por exemplo, que declarar inconstitucional a incidência do ISS na atividade de franquia, teria que declarar que é inconstitucional a incidência do ISS no serviço de apostas, no serviço de plano de saúde, teria que declarar a inconstitucionalidade da incidência do ISS no serviço de andaime, de cessão de andaime, em várias outras atividades. Então aí o STF, nessa decisão aí do plano de saúde, sinalizou que ele iria mudar o seu conceito. Só que ali houve uma sinalização de mudança muito drástica, inclusive para voltar ao conceito econômico, a um conceito mais amplo de serviço. Só que aí o Supremo, para ele voltar ao conceito econômico, ele teria que cancelar a súmula vinculante 31, porque voltar para o conceito econômico de serviço, um conceito mais amplo de serviço, eu teria que abandonar totalmente a ideia de que serviço está vinculado a uma obrigação de fazer. Esse é o pilar que sustenta a súmula vinculante 31. Então, se ele abandona totalmente a ideia de que serviço está vinculado a uma noção de obrigação de fazer, ele teria que cancelar a súmula vinculante número 31. E aí o Supremo, agora, nos últimos anos, de 2020 para cá, 2020, 2021, todas essas decisões foram aí no início da pandemia, no meio da pandemia. O Supremo decidiu vários recursos extraordinários em que o pano de fundo era o conceito de serviço. E ele se utilizou de um conceito meio que misto. Não voltou totalmente ao conceito econômico, e aí com isso ele não precisou abandonar de que serviço é uma obrigação de fazer, então ele não precisou cancelar uma súmula vinculante, que seria uma medida drástica, mas hoje, para o Supremo Tribunal Federal, serviço não é necessariamente uma obrigação de fazer pura. Eu posso sim ter serviço, um misto de obrigação de fazer e obrigação de dar. Então, o Supremo tem várias decisões, aí eu coloquei aqui para vocês, olha, a primeira decisão dessa foi aqui, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Maio de 2020, em que ele decidiu a questão das franquias, a questão das apostas, compartilhamento de postes aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade a 3142 do Distrito Federal, a questão do software, armazenamento de cargas, aqui já é o STJ. Então, pessoal, o que há de comum em todas essas decisões? O STF, em todas essas, o STJ, aqui nessa última, trata do conceito de serviço. E qual é o conceito de serviço que predominou aí
no caso desses julgados. A gente vai ter aulas específicas para cada um desses julgados, então não vou detalhar cada uma dessas decisões. Aqui é para a gente ter um panorama geral da noção de conceito, da noção aí para o conceito de serviço. Então, pessoal, o que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar como conceito de serviço? Olha, o conceito de serviço é ainda vinculado a uma obrigação de fazer, mas não somente uma obrigação de fazer. Então tem situações, principalmente em contratos mistos, por exemplo, o caso de franquia, eu tenho um contrato misto, um contrato complexo, que eu tenho ali várias obrigações. Por exemplo, no caso do contrato de franquias, eu tenho ali a cessão do direito de uso de marca, que traz uma noção ali, está vinculado a uma ideia de obrigação de dar. Cessões de direito, né, estão ali mais associadas, mais próximas a uma obrigação de dar do que uma obrigação de fazer. Né? E aí, muitos advogados justificavam, olha, franquia não pode ser serviço, olha aí, é uma obrigação de dar. Eu tenho aí uma cessão de direito de uso de marca como objeto principal dessa atividade. O STF falou, ok, só que esse contrato não é só isso, né? Esse contrato não é só isso, esse contrato é um contrato misto. Né? O contrato de franquia ele é um contrato misto, ele não é só composto por uma obrigação de dar, não é só composto pela cessão de direito de uso de marca. Tem ali consultoria, tem a parte de gestão, tem a parte de treinamento. Então eu tenho várias obrigações de fazer que gravitam no entorno desse núcleo. Né? Que é a cessão do direito de uso de marca. Então eu tenho obrigação de dar, com várias obrigações de fazer. Então tem um contrato misto. Se a gente fosse utilizar que serviço é simplesmente uma obrigação de fazer pura, franquia não é serviço. Só que o Supremo Tribunal Federal falou, olha, não tem como a gente ter essa ideia de que serviço é somente uma obrigação de fazer. Não, a gente pode ter esse serviço como uma atividade mista, em que é composto por obrigação de dar e obrigação de fazer. E como o contrato de franquia, ele não tem como ser desmembrado, ele é uma unidade contratual, eu não tenho como pegar a prestação relativa à cessão de direito de uso de marca e desmembrar das outras obrigações. Na verdade, no contrato de franquia eu tenho uma unidade contratual. Eu tenho um contrato misto que não tem como ser segmentado e segregado, então ele como um todo vai ser tributado pelo ISS. E esse raciocínio, pessoal, o Supremo se utilizou também na decisão lá no âmbito da ADI 3142, que discutiu a constitucionalidade da incidência do ISS na atividade lá descrita no subitem 3.04, que é locação, sublocação, permissão de uso de postes, dutos, condutos. Né? O Supremo adotou esse mesmo raciocínio que ele adotou na decisão lá de franquia. E aí a gente vai ter uma aula específica sobre essa decisão, né, sobre esse julgado, e lá eu vou detalhar mais o raciocínio que o Supremo Tribunal Federal se utilizou. Mas é mais ou menos esse raciocínio de que serviço pode sim ser uma obrigação mista, né, em que eu tenho obrigação de dar junto com obrigação de fazer, e essas obrigações aí, elas formam uma unidade, elas não podem ser segregadas. Então, não podendo ser segregadas, a gente tributa como um todo aí o conjunto dessas obrigações como se fosse um serviço. Então, elas vão ser tributadas pelo ISS. Então, essa é a ideia de serviço hoje. Então, o Supremo teve inicialmente, até o ano de 2000, adotou o conceito econômico, um conceito mais amplo. A partir do ano de 2000, ele passou a adotar um outro conceito, né, o conceito jurídico, que culminou com a edição da súmula vinculante número 31. No ano de 2016, com o julgado aí dos planos de saúde, o STF sinalizou que voltaria a adotar o conceito econômico de serviço, e aí no ano de 2020
aí ele formatou aí um novo conceito, né? Não é o conceito, nem o conceito econômico, nem o conceito puro jurídico, né? De somente estar vinculado à obrigação de fazer. Hoje a gente tem um conceito aí que o Supremo Tribunal Federal se utiliza de serviço, é um conceito aí, é um meio termo, é um malabarismo interpretativo, né? Eu gosto de falar que o STF adotou para não jogar fora a súmula vinculante 31, não deixar a ideia de serviço como obrigação de fazer, mas ao mesmo tempo considerou constitucional várias atividades. Então ele precisou fazer aí um malabarismo interpretativo, principalmente nessas situações em que eu tenho atividades mistas, né, que são compostas de obrigações de dar e obrigações de fazer, e aí no conjunto elas formam uma unidade, e essa unidade é considerada como serviço tributada pelo ISS. Ok, pessoal? Então, essa é um panorama geral, histórico, de como foi evoluindo o conceito de serviço. E é fundamental a gente ter essa noção histórica, né, em relação ao conceito de serviço. E aí, essas últimas decisões do Supremo, a gente vai ter aulas específicas em que aí eu detalho um pouco mais como o Supremo Tribunal Federal argumentou e construiu aí a sua decisão. Ok? Então era isso que eu queria tratar com vocês nessa aula, e aí a gente continua tratando sobre esse tema, né? Conceito de serviço, estudo do aspecto material aí do ISS, aí na próxima aula. Beleza? Então eu vejo vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau.